Foi! Olá, paz do Senhor, uma vez mais, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Não deixe de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Foi! Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos inscritos do canal. Saudações a vocês no dia de hoje. Deus possa abençoar a vida de cada um de maneira poderosa e extraordinária. No vídeo de hoje eu quero dizer a você que estou feliz, estou bem com Deus, primeiramente com a minha família, depois com a igreja, né? Estamos aqui no Distrito Federal fazendo a obra do Senhor nosso Deus e crendo no poder da promessa. Amém? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu passei dentro do cárcere e a primeira campanha ao qual eu fiz ali naquele lugar, crendo que Deus poderia libertar-me, não somente das grades, não somente dos ferrolhos, não somente de toda a cadeia física que me aprisionava, mas também em uma forma geral da cadeia espiritual que me aprisionava. As grades espirituais, as algemas emocionais, enfim, toda essa situação, né? Então eu quero transmitir a você, eu quero compartilhar com você no dia de hoje a primeira campanha que eu fiz, crendo que o Senhor poderia de toda a maneira mudar o meu quadro de vida. Isaías, o profeta messiânico, né? Muito conhecido em toda a Bíblia, no capítulo de número 14, aliás, no capítulo de número 45, a partir do verso de número 1, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e deixar nus os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-lhe-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, né? Este capítulo de número 45, ele tem 25 versículos, né? No tempo que eu fiz a poderosa campanha e propósito ali dentro do cárcere, eu mencionava todos os dias, durante 21 dias, né? Consecutivos, somente com água e o pão. A água era o pão era servido de manhã, e eu pegava esse pão e eu guardava ele para me comer no final do dia, né? Então todo dia eu ficava sem me alimentar, e quando chegava ao final do dia eu comia esse pãozinho que nos serviam pela parte da manhã, né? E assim Deus, o que me levou a fazer esse propósito, a fazer esta campanha, acreditar que de certo modo Deus mudaria o meu quadro. Então, como muitas pessoas já viram alguns vídeos meus, eu cito muito, né, a experiência que eu tive dentro do cárcere. Depois de 2 anos e 4 meses, né, aliás, depois de 1 ano e 8 meses, eu pude entender o que de fato Deus queria comigo, né? Foi ali o período em que eu mergulhei em um profundo abismo de depressão, ninguém comigo, ao meu lado, no meu estado obscuro e depressivo, né? Mas Deus estava comigo a todo instante. Então ali eu entendi que amizades eram somente nos momentos em que tínhamos o que oferecer, né? Amizades que poderiam me ajudar, eu não tinha, né? Então ali no momento era somente eu e Jesus. Existe um ditado popular que se diz, eu creio que muitos de vocês vão lembrar, que a cadeia é um lugar aonde o filho chora, de fato, né? Ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Por que a mãe não vê? Porque
cara, eu acredito que se ela vê o filho chorar naquele lugar, ela vai chorar junto com o seu filho. Quantas mães que têm os seus filhos presos, suas filhas em cárceres privados? Claro, cada um cometeu o seu crime, cada um cometeu o seu erro e cada um tem que pagar por aquilo. Eu paguei por aquilo, eu paguei pela burrada que eu fiz quando eu estava no mundo da prostituição, né? Então, assim, quando eu entendi, compreendi que se eu não me apegasse em Deus, a minha vida só ia de mal a pior, né? Porque, de fato, o Senhor havia me fisgado. Eu estava sendo um peixe no anzol de Jesus. Eu estava bem, estava na rua, eu estava vivendo o auge de toda a minha juventude na transexualidade, no travestismo, na homossexualidade. Eu estava tendo tudo e todos que eu queria, né? Estava vivendo coisas boas, materialmente, fisicamente, exteriormente. Mas chegou um dia que Deus criou situações. Quem crê aqui que Deus cria situações? Deus criou uma situação, a mão do Senhor levou-me em espírito, né, a um vale de ossos secos, capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Só que comigo, Deus me levou em pessoa mesmo ao vale de ossos secos. Os ossos secos ali simbolizavam os detentos, presos, as pessoas que estavam mortas espirituais, né, e espiritualmente, porém vivas fisicamente. Então, depois de 1 ano e 8 meses, ali dentro daquele cárcere, ali dentro daquele presídio, vivendo uma vida totalmente desprezível, gastando todo o único centavo que eu tinha na conta, com drogas, né? Com coisas que alimentavam a minha carne. Irmãos, eu fui entender depois desse período de vida, depois de 1 ano e 8 meses, que Deus, Ele poderia mudar o quadro de vida. Cara, eu já tinha experimentado de todas as coisas e nada até então poderia suprir, né, o meu interior, o meu coração, a minha área sentimental. Todos nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? E se essas três partes não estiverem alinhadas, infelizmente será coisas desnecessárias, né? Você não terá sucesso, você não terá paz, você não terá um norte, você não terá um objetivo de vida. Vamos supor que seu corpo está bem, mas a tua alma chora, a tua alma clama. Salmo de número 42. Davi perguntou à sua alma: ó, por que você está tão triste, ó minha alma? Ó, por que você está tão conturbada dentro de mim? Claro, Davi poderia estar bem exteriormente, nada poderia faltar para Davi. Exteriormente, Davi se encontrava muito ótimo, porque tinha tudo e todas as coisas ao seu favor. Mas dentro dele, algo incessante, uma dor indefinida, crescia e acontecia. Uma dor, algo que não poderia ser apalpado, nem aliviado com o uso de um simples medicamento. Assim eu também me encontrava. E quando eu me deparei nesta situação, o meu refúgio foi Deus. Eu comecei a me aprofundar nas escrituras que estavam sobre o meu domínio ali naquele momento, sobre o meu poder, sobre as minhas mãos. Eu ouvia os missionários que adentravam aquele lugar para liberar uma palavra, não somente à minha pessoa, mas aos demais detentos que se encontravam ali naquele lugar. E de certo modo, cada palavra que saía da boca, das inúmeras bocas de servos de Deus ali naquele presídio, não voltaram vazias. Entraram dentro da minha cabeça, no meu coração, e eu comecei a me questionar. Eu comecei a me perguntar:
aonde eu irei? Na teimosia da ignorância do ser humano. Olha só a minha vida, olha só onde a minha vida chegou, até que ponto eu cheguei. Eu segui um rumo que não muito me agradou. Claro, eu fui culpado, eu fui julgado e eu fui sentenciado. E eu paguei por todos os meus erros que eu havia cometido. E Deus me resgatou da mão do opressor. Se eu perguntar aqui para colocar abaixo nos comentários, quem foi você na sua vida outrora? Você foi um filho pródigo, você foi uma pessoa perdida, você foi uma pessoa que vagou pelas crises da solidão, dor, culpa, rejeição, menosprezo, desesperança, preconceito. Todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos um testemunho de vida para compartilhar, né? Louvado seja a vida, né? Louvado seja Deus, aliás, na vida daquelas pessoas que tiveram uma vida cristã de berço, né? Que não tiveram que tomar caminhos que não muito lhes agradou, mas assim que cresceram instruídos e ensinados por seus pais, suas famílias, o caminho certo a seguir. O que dirás de mim? Né? Não sou de família evangélica, não sou de berço cristão. Eu nasci praticamente dentro do terreiro de macumba, né? Fui apadrinhado a duas entidades malignas que muito me enganou durante muito período de tempo da minha vida, entre outras entidades. Então um abismo ele vai chamar outro, irmãos, né? Um abismo ele vai chamar outro. E depois de 1 ano e 8 meses ali dentro, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu fui entendendo que Deus queria tratar comigo, ou que Deus estava tratando comigo, né? De uma forma doída, de uma forma terrivelmente feroz, mas Deus estava tratando comigo, né? A palavra diz que nós somos vasos na mão do oleiro. O oleiro é Jesus, o vaso somos nós. Então, o oleiro ele vai pegar o vaso, vai formar o vaso. Às vezes o vaso vai quebrar, aí ele vai tornar os cacos, vai refazer de novo. Ele não vai jogar fora os cacos quebrados, não. Ele vai tornar os cacos um vaso novo, ele vai amassar, ele vai tratar, ele vai quebrar, ele vai fazer o que for preciso. Mas uma hora este vaso na mão do oleiro vai ficar idôneo e preparado para toda a boa obra dele. Eu um dia fui um vaso com os cacos quebrados, mas em nenhum momento Jesus me jogou fora, em nenhum momento Jesus se desfez de mim. Não, ao contrário, o diabo queria a minha vida, mesmo quebrada. O diabo queria a minha vida, mesmo dilacerada. Mas Jesus estava comigo. E quando eu se quebrava, eu estava ainda nas mãos do Senhor. Entenda bem que quando está na mão do diabo, Jesus pode pegar a nossa vida. Agora, quando a gente está na mão de Deus, o adversário não pode, de maneira e forma nenhuma, pegar ninguém da mão de Jesus. O tratar na nossa vida nas mãos de oleiro dói. O tratar na nossa vida pelas mãos do Senhor, nosso Deus, é árduo, mas vale muito a pena, porque Deus, ele não vai se desfazer dos cacos, não. O diabo, ele quer pegar, o diabo, ele quer roubar os cacos, mesmo quebrado. Mas mesmo quebrado, Jesus está dizendo que nós somos dele, nós somos herança, nós fomos comprados pelo seu sangue. E Jesus não vai abrir mão da alma de seu ninguém. E está aqui, ó, Deus com a nossa alma, com a nossa mão. Nós sendo vaso, muitas das vezes quebrado,
Deus não nos joga fora. Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos limpar, Deus vai nos preparar, Deus vai nos amassar, nos refazer, até que sejamos idôneos e preparados para toda a sua boa obra. E depois de 1 ano e 8 meses dentro do cárcere, eu compreendi isso. Eu compreendi que a fé, ela vinha pelo ouvir a palavra de Deus. Então, depois de todo esse período, eu comecei a mergulhar nas aventuras proféticas da Bíblia Sagrada. E foi lá que eu encontrei refrigério para minha alma. Foi lá que eu aprendi a lidar com os meus sentimentos emocionais, espirituais. Foi lá que eu aprendi a literalmente me administrar, né? Foi lá que eu aprendi a administrar a minha raiva. Foi lá que eu aprendi a excluir o meu ódio. Foi lá que eu aprendi a administrar os meus sentimentos. Foi na Bíblia. A Bíblia me ensinou. A Bíblia, Deus começou a conversar comigo de uma forma coerente, de uma forma clara, de uma forma objetiva. E depois de 2 meses, 3, 4, 5, 6, eu ouvi a voz de Deus. Eu comecei a escrever um livro. Eu comecei a narrar os meus problemas diante de Deus. Eu entreguei ao Senhor toda a minha ansiedade. Eu falei, Pai, até aqui eu consegui. Até aqui eu consegui andar com os meus passos, com os meus pés, com as minhas pernas. Mas daqui em diante eu não consigo mais. Toma primazia, Senhor, da minha vida. Toma primazia, Senhor, da minha história. Viva, Senhor Jesus, comigo. Entre dentro do meu barco. Direcione a minha vida. E aí eu entreguei a Deus. Eu entreguei a Deus toda a minha história, todo o meu viver. E a partir daquele momento eu fui mais ouvindo as palavras que eram ministradas dos homens que iam ali e profetizavam na nossa vida. E uma certa vez, um homem de uma igreja determinada, ele me liberou esta palavra. Isaías, o profeta messiânico, capítulo 45. Eu irei adiante de ti e endireitarei teus caminhos tortuosos. A minha vida estava toda torta. A minha vida estava toda errada. Então eu ouvindo essa palavra que Deus ele ia na minha frente, ia endireitar os meus caminhos, ele ia endireitar toda a minha vida. E mais, eu ouvindo essa palavra, que Deus iria adiante de mim, endireitaria os meus caminhos, quebraria todas aquelas portas de bronze e despedaçaria aqueles ferrolhos de ferro. Cara, literalmente eu tomei aquela palavra para mim. Eu falei, Deus, ele vai adiante de mim. Ele vai endireitar as burradas que eu fiz. Ele vai me perdoar, ele vai perdoar meus pecados, ele vai me aceitar de novo, ele vai me ajudar a reconstruir uma nova vida, ele vai destruir essas portas de bronze, ele vai arregaçar esses ferrolhos de ferro, ou seja, ele vai me tirar daqui dentro desse complexo prisional. Eu me agarrei nessa palavra profética e foi a primeira campanha que eu fiz ali dentro do cárcere. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Quantos daqui não querem que Deus vá adiante de vós? Para Deus consertar tudo aquilo que você fez errado. Muitas das vezes, quando nós tomamos a própria direção da nossa vida, não temos o sucesso. Não temos. E quando temos, não é o sucesso completo. Possa ser que você dirija a sua vida e você tenha tido uma vida bem sucedida financeiramente, mas sentimentalmente e espiritualmente o Senhor não se faz presente na tua vida. Eu quero que você peça para Deus ir adiante de ti e endireitar todo este caminho. Eu creio que Deus ele vai fazer coisas muito maiores e melhores do que você pensa e do que você almeja. O sucesso financeiro ele nem muito pode ajudar você naquele grande dia. O sucesso financeiro, ele não é tudo. O sucesso financeiro, ele vai te ajudar, claro, porque para tudo nós precisamos de dinheiro. Para tudo nós precisamos de recursos.
Mas o sucesso financeiro, ele tem que estar acompanhado com a graça de Deus. Para que tudo na tua vida vá bem, para que tudo na tua vida prospere e para que tudo na tua vida flua, Deus tem que estar na tua vida. Deus que tem que estar na tua casa, Deus que tem que estar na tua área familiar, Deus que tem que estar na tua área profissional, Deus que tem que estar na tua área conjugal, Deus que tem que estar na tua área financeira, não importa a área da tua vida, Deus tem que estar presente. E quando eu fiz essa campanha, eu tive muitas respostas. Claro, eu fui embora depois de muito tempo depois. Muito tempo depois, não foi do dia para a noite, não. Demorou ainda mais. Deus ainda forjou o meu caráter. Depois dessa campanha, eu fiz outras. E fiz outras. E fiz outras. E assim sucessivamente. Como eu tenho feito nos dias atuais. A obra de Deus, ela não cessa. A obra de Deus, ela não para. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estaremos numa árdua grande luta, batalha, que só cessará naquele grande dia quando Jesus vier buscar a igreja dele, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, queridos, quando eu entendi, compreendi a dimensão da graça de Deus, eu aprendi que sozinho eu não conseguiria dar nenhum passo. Eu aprendi que as coisas não era pela força do meu braço, não era pela força da minha língua, não. Quando eu entendi e compreendi a graça e a dimensão do poder divino de Jesus Cristo, eu entendi que se Jesus não tomasse a minha vida e não guiasse a minha história, eu iria morrer dentro daquele complexo prisional. Possa ser que não fisicamente, mas espiritualmente, de certo, eu iria ser um cadáver. Como tem muitos nos dias atuais, mortos-vivos, andando, fazendo conta, pagando conta, indo para festas, baladas, revoadas, e muitos jovens assassinados espiritualmente. Já não vivem mais para Deus, mas vivem para o seu próprio egocentro. Glorificam as potestades malignas, glorificam o adversário da nossa alma. Temos que orar pela vida dos nossos jovens, nossas crianças e os nossos adolescentes, porque neles estão toda a força que Deus depositou. Resta agora a cada um deles, acordar para a vida e ver esta tal força que Deus depositou dentro de cada um deles. Então, esta campanha que eu fiz dentro do cárcere me trouxe muitas respostas. Entre elas, eu não estava sozinho. Deus estava comigo. Passando por cada procedimento, passando por cada situação, o Senhor estava comigo. E eu quero deixar este vídeo para você analisar, refletir. Para você que tem um ente querido no cárcere, preso, na cadeia, não é o fim. Deus vai tirar ele de lá. Deus vai tratar com ele lá dentro. Aliás, se Deus já não está tratando com ele ali dentro daquele lugar. Lembre que o seu filho está na cadeia. Ele não está no cemitério. Ainda há esperança para a árvore cortada. Fique com Deus. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Muito importante. O seu comentário. E compartilhar. Até mais. Tchau, tchau. Ainda não é o fim, tá bom?